vida missionária de Deus nessa noite, para falar aquilo que nós precisamos continuar ouvindo, em nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém, igreja? Quero pedir perdão aos irmãos que cheguei tarde nessa noite. Nessa noite não, ultimamente eu tenho chegado muito tarde nos cultos. Não só nessa noite, quando tenho conseguido chegar aqui. E eu vim até a tarde aqui buscar meu esposo, né, que ele está trabalhando aqui na obra da igreja, para poder a gente chegar mais cedo no culto. Mas foi uma peleja, né? Ainda consegui deixar ele para trás. Não sei se ele já chegou aí, né? Foi uma luta. Aí chegou lá, bateu uma dor nas pernas dele, no corpo. Eu estou com o corpo todo dolorido. Eu falei, mas vamos assim mesmo. E fiquei lá esperando ele, né? E terminei me atrasando. Mas Deus, Ele sabe o que tem esta noite guardado para nós. O pastor me ligou, pediu para mim trazer uma palavra nessa noite. Eu falei com ele que eu não queria, né? Mas a vontade não é nossa, a vontade é de Deus. Porque eu sempre gosto de falar, irmãos, antes essas coisas, porque é o que realmente acontece nas nossas vidas. Quando você tem chamado de Deus, quando Deus tem algo na sua vida, vai haver várias desistências. Às vezes você quer parar, às vezes você quer se esconder na caverna, às vezes você não quer ver ninguém, às vezes você quer estar sozinho, isolado no teu canto. Mas eu quero te dizer uma coisa, nunca queira ficar sozinho. Procure alguém, procure um amigo para desabafar. Amigo, procure um amigo para você desabafar. Não fique sozinho, não fique com a solidão, não fique com a dor, não fique com a dúvida e não fique com a desistência. A desistência, porque ela bate o tempo todo na nossa porta para que nós venhamos parar, para que nós venhamos desistir. Nós olhamos para as circunstâncias da vida e queremos parar, desistir, voltar atrás. Mas nesta noite o Senhor, Deus, Ele fala para você: eu não sei como está aqui a tua situação nesta noite, eu não sei como está a sua saúde, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: não desista, porque tem algo de Deus bom chegando para a tua vida. Ainda que você olhe diante dos seus olhos e fala assim: irmã, mas você não sabe a minha real situação. Ele não saiu do controle da situação da sua vida. Por mais caótica que esteja, Ele está contigo. Amém? E esses dias eu estava assim pensando: Deus, sabe o que eu vou fazer? Eu vou desistir, vou parar, eu vou me esconder na caverna. Chega, eu não quero fazer mais nada. E o Senhor Deus usou um vaso para mim e falou para mim que eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso estar prostrada e nem posso entrar para a caverna por conta própria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa é Deus te esconder, outra coisa é Deus te levar para a caverna, outra coisa é você querer ir para a caverna, se esconder na caverna, porque diante dos seus olhos tem muitas circunstâncias que às vezes você pensa que não vai suportar, que não vai aguentar, que não vai resistir. Mas eu quero te dizer uma coisa: você vai resistir, você vai suportar, você vai romper, porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu e Ele te capacita para você vencer. Amém? Eu quero deixar para a nossa meditação no livro de 2 Timóteo. Amém? Epístola de Timóteo. Segunda não, primeira epístola. Não, é segunda mesmo aqui. Apenas um versículo para a nossa meditação nesta noite, que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ninguém que milita
se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que vos alistou para a guerra. Amém? Podeis sentar nessa noite? Aleluia! Eu vou estar ministrando a respeito da militância, irmãos? O que é ser um militar? E quando Deus ele te chama para algo, você vai passar por várias circunstâncias, como já fora falado antes. E essas circunstâncias, elas são para preparamentos para a sua vida. É para Deus te preparar. E a Bíblia fala que este homem chamado Timóteo, a Bíblia diz que ele era como filho de Paulo. Paulo, se nós formos olhar a história deste homem chamado Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, a Bíblia diz que este homem é um perseguidor. E agora, depois de ter um encontro com o próprio Jesus desce para ter um encontro com este homem chamado Paulo. A Bíblia diz que a vida dele é transformada. E quando você decorre dentro da palavra, dentro das cartas paulinas do apóstolo Paulo, você vai ver que ele sofrera muito. Ele passou por muitas lutas, por muitas tribulações, mas ele dizia que é por muitas tribulações que nos convém a entrar no reino dos céus. E os últimos dias agora estamos vivendo na face da terra. Talvez nesta noite as coisas que estão acontecendo, nós estamos esperando que algo melhor nos aconteça, mas eu quero te dizer, o Senhor Jesus ele está às portas, ele está voltando, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e ele vem buscar uma igreja que é compromissada, uma igreja com responsabilidade, uma igreja que fora comprada, que fora lavada, que fora comprada pelo próprio sangue dele. E ele disse que só por ele ter vida, ele não vai me tomar, ele não vai te tomar, ele não tomará ninguém por inocente. Talvez nós queremos ser inocentes diante de Deus, mas ele disse que ele vê todas as coisas. E estamos num tempo de vivermos olhando para dentro de nós. Estamos num tempo de vivermos olhando só para os nossos próprios pecados, para as nossas próprias falhas, para aquilo que atrapalha Deus agir de verdade nas nossas vidas, daquilo que atrapalha nós termos a real intimidade com Ele, daquilo que nos afasta dele. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes são tantas coisas que nos impedem. Nós guardamos angústias, guardamos tristezas, guardamos rancor, guardamos um monte de coisa dentro de nós. E isso nos faz mal, isso nos adoece. E nós, como soldados de Cristo, as feridas, as cicatrizes têm que ter. As feridas têm que ter, mas é sarada pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que este homem ele tinha marcas por dentro, ele tinha marcas por fora. Ele era todo marcado. Por onde ele passava acontecia algo extraordinário através da vida deste homem chamado Paulo, mas também acontecia coisas terríveis na vida dele. Ele era lançado em calabouço, ele era lançado em prisão, ele era afrontado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi açoitado em praça pública. Oh, irmãos, e nós hoje queremos viver um evangelho, que tudo pode. Não estamos vivendo um evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós já vimos assim a mudança extraordinária que tem acontecido, e as pessoas falam assim: não, eu estou me fazendo de tonto, de doido, de lerdo para ganhar os tontos, doidos, lerdos. Não, nós precisamos servir a Deus com responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele virá, irmãos. Ele virá, e nós temos que dar conta das nossas vidas. Nós temos que dar conta dos nossos atos.
Nós temos que dar conta daquilo que está oculto, escondido, que às vezes o homem não vê, o pastor não vê, a pastora não vê, alguém não vê, mas ele vê o que está oculto, o que está escondido, o que está na escuridade. Ele vê porque ele é luz e ele habita na luz inacessível e vê todas as coisas, até o nosso pensamento ele conhece. E nada, irmão, sabe o que é nada? Foge do controle e nem da mão de Deus. Quem lembra do carnaval do ano passado? O pessoal pintou o set, né? E esse ano, irmãos, tem carnaval. Deus parou a maior potência de festa da terra. Sabe o que é isso que Deus está falando? Que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele manda o mar ir, o mar vai. Ele manda o mar voltar, o mar volta. Ele manda o vento parar, o vento para. Ele manda o mar se abrir, o mar se abre. Aleluia! Porque Ele é Deus. E nada foge do controle dele. Para Ele não é impossível. E quando nós entendemos que para Deus não há impossível, irmãos, por que a gente ainda quer se esconder desse Deus? Por que a gente ainda quer se esconder na caverna como soldado covarde? Por quê? Porque o adversário todo tempo ele luta, todo tempo o pecado bate, todo tempo o pecado te chama, todo tempo, querido, é o tempo todo, é uma guerra que não para. E dentro desta guerra, quem vai vencer? Quem mais você está alimentando? Se você estiver alimentando mais a sua carne vai vencer. Se você estiver alimentando mais o seu espírito vai vencer. Oh, Espírito Santo. E Ele diz que nós não podemos estar embaraçados com os negócios desta vida. Nós não podemos estar embaraçados com o pecado, irmãos. Nós não podemos estar de mão dada com o pecado, porque senão Ele vai nos afastar dele. A única coisa que te afasta de Deus é o pecado. A única coisa que te tira da presença de Deus é o pecado. E Ele às vezes vem e bate. É pensamentos, é coisas que não provém de Deus, que às vezes é guerra. E às vezes nós queremos parar por conta própria, que também é pecado. Oh, se Deus te chamou para uma responsabilidade, eu quero te dizer, não pare, irmã. Mas tem sido difícil, tem sido dolorido. Eu quero te dizer, nenhum. Se nós olharmos do Gênesis, Apocalipse, nós vamos nos deparar com vários homens que passou por várias coisas, mas também não desistiu do seu propósito. Noé, quando o Senhor olha para Noé, que Deus resolve destruir a terra, mas olha para Noé e acha graça na vida de Noé, e ali estabelece uma aliança com este homem. E a partir do momento que Deus estabelece uma aliança com a vida de Noé, a Bíblia diz que Noé também foi perseguido. Porque imagine, não tinha água, não tinha nada, e Deus manda Noé começar
apunhalado pelas costas e lá te buscar e te trazer de volta para o redil, você não encontra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele continua fazendo a harpa, como um bom militar. Ele continua obedecendo as ordenanças sem estar atrapalhado com os negócios da vida. Aleluia. E a Bíblia diz que eles ali estavam criticando, reclamando, e Noé continuou no seu propósito. O mistério está aí, irmãos. Vão criticar sempre, vão falar sempre, mas que fale, que critique, que se levante, que te condene, se for por coisa boa, se for na defesa desse evangelho, se não for se você não for caluniado por conta de má fama, por conta de você estar fazendo coisas errôneas diante dos olhos dos homens, diante de alguém que está te presenciando, diante de Deus, meu irmão, deixa falar e segue o teu propósito, porque o dilúvio vai vir, o tribunal vai vir e ninguém escapará dele. E a Bíblia diz que Noé agora está lá no preparo da arca, prepara a arca toda, e depois que ele prepara, a Bíblia diz que o Senhor sela a arca por fora, fecha a arca por fora. Noé fecha por dentro e Deus sela por fora. E na hora do desespero, Deus sabia que na hora do desespero, Noé, com o coração cheio de amor, por mais que aquele povo afrontou, o caluniou, o apedrejou, ele iria dar a mão. Porque, irmão, você quer ver você matar o seu inimigo? É quando ele se levanta contra você, quando ele te afronta contra a tua vida, e quando ele precisa de você, você vai lá e ajuda, você vai lá e abraça, você vai lá e dá a mão. Aleluia, foi o que Noé fez. Noé ia abrir a arca, mas não podia abrir, porque fazer a arca foi com Noé, travar a arca foi com Deus. Hoje você prega o evangelho para as pessoas não se preocupa não, naquele dia que Jesus voltar, eu vou agarrado no seu pé, vai não, é individual naquele dia, viu? É tete a tete com o papai, o Espírito Santo da verdade. Naquele dia, queridos, não tem para onde correr. Aí se nós olharmos outros homens da Bíblia, chamado Jó, a Bíblia diz que ele perde tudo, mas continua sendo um soldado de Cristo. Ele continua obedecendo as ordenanças de Deus, guardando no Senhor, que o milagre iria acontecer na sua vida. Todos que olharam para Jó, já olharam e diziam, já está morto, já tem que enterrar. A Bíblia diz que os bichos andavam no corpo de Jó. A Bíblia diz que Jó sentia dor dia e noite, ele não tinha sossego na sua alma. Se nós olharmos no livro de Jó, a história de Jó é uma história triste, é uma história comovente, é uma história que nos chama a atenção, que o sofrimento a qual nós estamos passando não é nada, porque o tudo de Jó não era o que ele tinha, o tudo de Jó era Deus, então ele não podia deixar Deus.
experiência, porque lá na frente iremos encontrar alguém que você vai precisar falar o teu testemunho. Olha, eu passei por isso, mas superei, eu sofri isso, mas superei, eu passei nessa situação, mas estou de pé, eu passei nessa luta, mas Deus me ajudou. Você vai ter testemunho para contar, você vai ter a tua própria experiência para contar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e é bom nós termos experiência. Paulo, ele tinha muitas experiências, muita. E se você olhar a última carta de Paulo, é uma coisa interessante que quando ele é condenado por algo que ele não cometeu, ele vai ser julgado. A Bíblia diz, pastor, que não tinha ninguém na defesa de Paulo. Não tinha ninguém, não tinha um amigo, não tinha ninguém, todos fugiram. E aqueles que estavam em volta dele ficou com vergonha da situação de Paulo. Paulo, ele foi acusado de várias coisas, mas ele ficou tranquilo. Ele já sabia que estava sendo, oferecido para o Senhor, então ele não estava preocupado. Ele, eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e a minha fé continua intacta. Então eu sei em quem eu tenho crido. Então eu não vou me preocupar se tem alguém na minha defesa, se tem alguém para me ajudar aqui. Eu não vou me preocupar, porque eu sei quem está me assistindo, eu sei quem está olhando por mim. Aleluia, louvado seja Deus. Ele sabia que ele estava ali sozinho de pessoas, de amigos, mas ele sabia que Deus estava ali com ele. Então, irmãos, quando você sabe que Deus é com você, ainda que teu pai te despreze, tua mãe te despreze, teus irmãos te despreze, a tua família te despreze, todos te desprezem, Ele não te desprezará, Ele não te deixará só. Hoje eu tive assim, eu estava conversando com uma irmã, contando uma experiência, da filha, de umas lutas que ela tem passado com essa filha, e ela fala, irmã, eu não sei, eu faço tanto pela minha filha, e a minha filha é ingrata, a primeira oportunidade que tem de me acusar, ela me acusa, ela me aponta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei com ela, irmã, só dê amor, só dê carinho, faça a sua parte, e Deus fará dele. Eu não tive assim, eu não sei, irmãos, o que é um relacionamento de mãe e filha, porque eu não tive esse relacionamento com a minha mãe. Eu não tive, eu não vivi essa experiência. Aí, um pouco tempo que eu vim reconhecer a minha mãe, reconhecer, eu digo assim, reconhecer e respeitá-la, porque minha mãe, ela era, ela criou a gente do jeito que ela foi criada. Minha mãe, o que ela tinha na mão, se ela tivesse uma pedra, ela tacava na cara da gente. Tinha essa com ela não. Era só fazer uma graça na frente dela. Quando ela começava a bater na gente, o sol estava alto e ela descansava batendo na gente. Ela desmanchava toda a raiva dela em cima da gente. Uma vez ela me deu uma surra, às 3 horas de relógio. Eu fiquei toda cortada, cipó de goiaba. Uma surra crucial que nunca mais eu esqueci. Foi a mais importante da minha vida. Foi a surra que me fez eu tomar vergonha na cara, que me consertou, ou me entortou de vez, eu nem sei, nem lembro. Mas foi uma surra que eu nunca esqueci na minha vida. Eu fiquei desmaiada no chão. Ela me trouxe arrastando para casa. E naquele dia eu só sobrevivi por conta da promessa de Deus. A minha mãe, ela era tão filhosa,
as pessoas que estavam em volta. Quando eu nasci, ela não me queria, ela me rejeitou. Aí estava vindo uma tempestade, ela me botou na tempestade, a tempestade me levar. Aí depois que a tempestade passou, ela foi lá me buscar. Aí ela, quando ela olhou na caixinha, eu estava viva. Uma caixa de sapato, que eu era tão miudinha, ela me botava dentro de uma caixa de sapato. Me deixava sozinha. Quem tomava conta de mim eram os cachorros de caça que meu pai tinha. Meu pai tinha 30 cachorros de caça. Ela botava os cachorros assim, ó, aí tomava conta dela. Não deixava fugir, não. Os cachorros tomavam conta de mim. E eu tenho uma cunhada, ela tá para vir aqui. Um dia eu vou trazer ela aqui. Foi ela que assistiu toda a minha história, foi ela. Ela falou que eu tinha tanta ferida no corpo, tanta ferida. E eu fico assim, Jesus, eu estou viva só por Deus. Eu estou falando nessa noite, irmãos, eu sou milagre de Deus, na mão do Senhor. Porque desde o meu nascimento, Satanás usava minha mãe para tirar minha vida. Mas Deus não permitiu. Aí eu fui crescendo e Deus assim me deu, né, sabedoria, né? Eu fazia qualquer coisa. Se eu tivesse que subir no pé de piaçaba, tirar piaçaba, eu tirava. Tivesse que ir no rio pescar, eu iria. Sou criança, pequena, né? Quando cresci muito. E eu fico assim, Jesus. Esses dias eu estava pensando, eu falei, meu Deus, quantos picos de jaca tem dentro da nossa fazenda? Pico de jaca é uma cobra, se ela picar, a pessoa não tem como sobreviver. E quantos picos de jaca eu já encontrei na vida? Então, morei dentro de um lugar que era repleto de cobras. Cobras venenosas, cobras peçonhentas. E a gente está assim na beira do rio, a cobra passar. Aí eu fico assim, imaginando como, quando Deus tem obra na sua vida, Deus te preserva. E Deus me preservou. Então eu não tive essa afinidade de mãe e filha. Fui muito cedo embora da minha casa, porque a minha mãe me maltratava muito. Era muito maltratada. Se eu batesse em algum dos meus irmãos, eu apanhava. Se eu xingasse algum dos meus irmãos, eu apanhava. E eu xingava meus irmãos. Uma vez eu lembro que minha mãe tinha ouvido de tuberculoso. Porque se eu xingasse meu irmão dentro de casa, ela estava do outro lado, eu não ouvia. E ela vinha me dar assim. Sua Bahia seca. Só quem já passou por isso sabe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e Deus tem falado assim comigo: não te chamei para tu ficar parada, eu te chamei para tu guerrear. E Deus, toda madrugada, Deus tem me despertado para me orar, irmãos. E eu tenho orado, às vezes eu falo assim: Deus, eu não tenho palavra. Então nessa noite eu não vou orar por mim, nessa madrugada eu não vou orar por mim. Eu vou orar pelos presidiários, vou orar pelos hospitalizados. Então Satanás lá atrás já sabia a obra que Deus tinha na minha vida e tentou embargar essa obra de várias formas. Eu quero dizer nessa noite, você sabe como que eu fui chamada? Eu não fui chamada pelo homem, eu fui chamada pelo próprio Deus. O próprio Deus me chamou numa noite de carnaval em Salvador. Eu com a lata de cerveja na mão, cabelo todo enrolado, cheio de barangandã no cabelo e dançando. E eu ouvi aquela voz falando para mim: hoje será teu último dia de carnaval. Aí as algemas saíram, irmãos, ali.
pagode ali naquela hora. Porque eu olhei para mim, eu comecei a olhar para dentro de mim e falei: Deus, eu vim pro carnaval e esqueci minha roupa em casa. Eu fiquei com tanta vergonha da roupa que eu estava com short, estava com a blusa, mas estava tão curto que eu falei: Deus, eu esqueci, Jesus, da minha roupa em casa, Senhor. E aí, irmãos, eu comecei a chorar no meio daquela multidão e eu falei: Deus, para onde esse povo irá, Senhor? Para onde esse povo vai? E Deus começou a me trazer ali um despertamento. Eu não conhecia a palavra, eu não conhecia Deus, eu não conhecia. E Deus me trouxe para o deserto de Cabo Frio. Deus me trouxe para esta terra. Oh, irmãos, aqui para mim foi a pior guerra que eu passei, foi ali nesse lugar. Até entender o que Deus queria. Foi muitas lágrimas, foi muito choro, foi muito gemido. Aí eu comecei a falar: meu Deus, mesmo apanhando, eu preferia estar com a minha mãe. Mesmo sofrendo, eu preferia estar do lado da minha mãe. E quando eu voltei na Bahia, eu encontrei com a minha mãe, que nós tivemos assim um encontro de mãe e filha. Eu me lembro que ali Deus falava comigo. Ela me levou na rodoviária, quando ela me abraçou ali, Deus falou: se prepara, porque é o último abraço que tu dá dela hoje. Acabou, não tem mais abraço. Eu falei: Jesus, o Senhor vai levar minha mãe? Eu não entendi, mas eu falei: não, o último abraço. Aí eu fiquei pensando: será que vai acontecer um acidente no caminho? Vai acontecer alguma coisa comigo? Não, Deus falou comigo em novembro. Quando foi em fevereiro, Deus levou a minha mãe. Com 45 anos, Deus levou a minha mãe. E Deus falou que ia levar ela. Minha mãe estava na igreja, a minha mãe brincava. Irmãos, é necessário falar isso aqui nessa noite. Eu quero te dizer: não brinca com Deus não, porque Deus não é brincadeira. Minha mãe brincava com Deus. Minha mãe brincava com o Espírito Santo. Ela aceitou Jesus e ela achava bonito. É por isso que tem coisas no Face que eu não curto. Não gosto de um pastor do manto aí, que tem muitos crentes que postam as postagens dele. Eu não gosto, porque brinca com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é sensível. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, quem pega contra ele, não há perdão. Não há perdão nem nessa vida, nem na outra. Você pode xingar Deus, você pode xingar Jesus. Irmão, quem quer dizer? Você pode falar o que você quiser de Deus, de Jesus, mas não fala nada concernente ao Espírito Santo dele, porque não tem perdão nem nessa vida e nem na outra. Aleluia! E a minha mãe ali rotava, saltava, sapateava, pintava o sete. E uma vez ela foi para um culto e ela falou assim: irmãos, falou para a irmã dela: eu vou para o culto hoje, e chega lá, eu vou fingir que estou no Espírito Santo. E você não fala nada não, hein? Falando para a irmã. Aí a minha tia falou assim: Lena, não faça isso, não brinque com o Espírito Santo. Ela: não, eu vou lá e saí, irmãos, rodando na igreja e entregando profecia. Aí no dia que ela foi, tinha um pastor lá, e o pastor, na hora que ela começou fazendo os armênios dela lá pelo meio da igreja, o pastor olhou de cá e falou: demônio, eu te vi aí, viu? Ele caiu no chão. Minha mãe caiu descaminhada na igreja, né? E veio com a cara, né? Veio com a cara deslavada para casa, chegou em casa, continuou as mesmas palhaçadas. E Deus falando. Deus um dia usou um vaso e falou assim: mulher, vou eu te matar, vou eu te descer a sepultura, porque tu brinca com o meu espírito. E minha mãe falou assim: já está perto esse negócio? E minha mãe, irmãos, morreu no estado lamentável. Minha mãe apodreceu viva, apodreceu viva. 21 dias, sim senhor, a cama apodreceu toda. Começou um furuncozinho na perna, foi apodrecendo,
ficou toda podre em cima da cama e gritava de dor. Aí levava ela para o médico. Eu não passei, eu não vi o sofrimento da minha mãe, mas quem estava lá viu. Meus irmãos estavam lá, todos eles presenciaram. E meus irmãos disseram que levava ela para treinar aqueles tumores, aqueles caroços que nasciam nela, e ali não conseguia mais fechar, porque Deus falou que ia tocar, Deus falou que ia descer a sepultura. E nesse dia eu estava no culto, irmãos. Eu não estou contando aqui o que eu não vi, eu estou contando o que eu vi, o que eu presenciei, quando Deus usou aquele irmão para ela, falando que ia descer ela a sepultura se ela não se consertasse. E Deus tem falado, irmãos, que nos últimos dias Deus vai descer muito a sepultura, muito. Eu falo assim: Deus, se for para mim perder minha alma, Senhor, que o Senhor me prepare e me leve. Porque, irmãos, vai ser muito triste nós ficarmos anos após anos na presença de Deus, e chegar naquele dia nós perdemos a salvação. Esses dias eu tive um sonho. Deus me mostrava o arrebatamento da igreja. Ele vinha buscar a igreja e nós começávamos a olhar a igreja. Eu vi as crianças sumiam tudo, todas as crianças sumiam. E a gente, todo mundo ficava desesperado: cadê as crianças? Cadê as crianças? E com pouca trombeta suava de novo. E eu ficava assim: Jesus, eu fiquei, é sinal que a trombeta tocou e eu não fui. Eu estou aqui fazendo o quê? Aí eu ficava esperando a outra trombeta tocar. Isso é despertamento, irmãos. Deus está nos despertando, que a qualquer momento a trombeta vai soar. A qualquer momento Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A qualquer momento Ele vai vir buscar o seu povo. Conserta-te hoje, prepara tuas veredas hoje, entra no querer dele hoje, porque o amanhã não nos pertence. A trombeta vai soar, irmão. A trombeta vai soar, assim como o dilúvio veio, Jesus voltará. Assim como Ele foi assunto dos céus, Ele também será assunto na terra. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Precisamos viver vida de renúncia. Vida de renúncia, irmãos. E vida de renúncia nós às vezes não queremos. Vida de santidade nós não queremos. Ô Espírito Santo. Vida, irmãos, de comunhão nós às vezes não queremos, porque a comunhão ela dói, a comunhão ela é sofredora, a comunhão, queridos, às vezes faz com que você queira desistir. Irmão, mas que comunhão é essa? Porque quando alguém nos aborrece, nós não queremos ficar perto. Quando alguém pisa no nosso calo, nós queremos fugir de perto daquela pessoa. Mas precisamos engolir essas coisas, precisamos tirar de dentro de nós esses carrapichos, precisamos tirar de dentro de nós essas indecisões, precisamos nos limpar diante dele, porque ele virá buscar a sua igreja. Acorda, igreja, desperta tu que dorme, porque o noivo vem, o noivo está voltando. Ele foi e ele voltará. E eu estava falando: Senhor, eu falei na minha sala: Deus, hoje o Senhor sabe que eu não
céu. Porque ele disse que o caminho é estreito, a porta é apertada, que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Por quê? O caminho estreito ninguém quer. Quem quer passar por caminho estreito? Esse dia o moço estava murmurando, né? Parou o carro e falou assim: gente, eu não aguento mais essas ruas, está tudo estreito, não dá para passar. Eu falei: moço, glorifica a Deus e começa a ensaiar a passar a porta estreita na terra, porque o céu também é porta estreita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não murmura não, passa aí no estreito dando glória. A rua tudo cheia de água. Eu falei: você mesmo que está com os esgotos, e depois fica reclamando, joga lixo, joga tudo, e depois fica reclamando, não, passa no estreito, glorificando a Deus, passa no estreito, sem olhar para trás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, a Bíblia diz: por tudo da graça, porque essa é a vontade de Deus. Eu fiquei perguntando para Deus: por que o Senhor me trouxe para essa comunidade? Depois de haver feito uma casa lá no Braga, né? De ter uma casa lá, e Deus falou: porque eu não te quero lá, eu te quero aqui. Aí Deus fecha uma porta aqui, fecha outra porta lá, porque Ele sabe como trabalhar nas nossas vidas. E só vamos sair do lugar quando o propósito cumprir. Aí muitas pessoas me encontram e falam assim: Maneiro, você ainda está lá naquela igreja? Tu está fazendo o que lá? Eu falei: eu não sei, Jesus é que sabe. Aleluia! Eu não estou aqui servindo, fazendo a vontade do homem, eu faço a vontade de Deus. Nós temos que obedecer o homem, sim, mas nós precisamos fazer a vontade de Deus. Então eu só saio do lugar quando Deus mandar. Se Deus mandar, eu saio. Se Deus mandar ir, eu vou. Se Deus mandar eu ficar, eu fico. Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não adianta nós sacrificarmos muito e não obedecer nada. É melhor que nós venhamos obedecer, né, como soldado de Cristo, obedecer a Ele para que as promessas, para que a obra, para que aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas se cumpra. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade nesta noite, né, aos irmãos que estão me ouvindo nesta noite, né? Que Deus possa estar te abençoando nesta noite. Saia daqui nesta noite com esta palavra guardada no seu coração. Olha para dentro de você. Não se importe aí com as situações